Felipe Salto está conosco. Ô Salto, os gastos da população têm crescido. A gente está falando aqui sobre regulação, regulamentação, arrecadação. Sei que você está em Brasília, ou estava até há pouco, né? Participando de discussões sobre reforma tributária e tudo mais, e vai poder nos ajudar aqui nessa discussão. Como é que você está vendo isso, Felipe? Quer dizer, a população, boa parte da população, né, jogando, muitas pessoas endividadas, crianças estão jogando também, né? Me parece que está algo muito desenfreado em relação a essas apostas. Dá para regulamentar de uma maneira que fique mais, digamos assim, educativo, né? A pessoa entenda melhor o que... E como é que você está vendo isso, né? Você que é do campo das finanças. Porque a arrecadação me parece ser muito bom mesmo, né? Porque é muito dinheiro que entra, né? Que entra nessas empresas, né, Felipe? Boa noite para você. Boa noite, Diego, Raquel e Carla. Um prazer estar aqui com vocês. De fato, eu estou me conectando aqui de Brasília hoje. Eu participei de uma discussão sobre a reforma tributária lá no Senado. E eu estava ouvindo até a Raquel e a Carla, e eu concordo com elas. Na verdade, essa dependência que o governo tem nesse momento de receitas de tudo quanto é canto gera uma preocupação muito grande. Quer dizer, é uma precariedade enorme você depender desse mercado de apostas, né? Sabendo que do lado de lá tem pessoas que estão ficando viciadas, dependentes disso, etc. Então, do crescimento desse mercado, que é precário, inclusive do ponto de vista de regulação, do que está acontecendo de fato com essas empresas todas que estão chegando de maneira atabalhoada aqui no país, e mesmo empresas que estão surgindo aqui, de empreendedores que podem até ser sérios de um lado, mas de outro a gente não tem informações completas sobre isso, né? Até esse mercado vem crescendo muito. Eu lembro que no ano passado, aliás, em 2023, né, no ano passado, um dos membros da equipe econômica, a gente comentava sobre isso, né, tributação de apostas e tal, e falava assim 12 bilhões. E agora a estimativa é que esse mercado é de 216 bilhões. Então, o que aconteceu foi aquele fenômeno que a Raquel explicava, né? Como você deu uma sinalização de que a coisa ia virar oficialmente reconhecida, inclusive tributada, isso atraiu um monte de gente para ofertar esse tipo de produto. Eu só posso lamentar, eu acho que depender disso, isso não é ajuste fiscal, isso é receita que está se buscando de uma maneira muito preocupante, né? Inclusive receitas que vão e vêm, e do lado da despesa, que você deveria de fato fazer o esforço, aí nós não estamos vendo nada por enquanto. Então, é claro que uma fatia disso entrando para os cofres públicos no ano que vem, e obviamente que tem que ver a reação também das pessoas que estão consumindo hoje, qual vai ser na presença de maior tributação, vai ajudar no ajuste fiscal, mas são medidas que não são estruturantes, né? Não melhoram a qualidade das políticas públicas. É essa caça ao tesouro, como eu tenho chamado, desde que começou esse governo. É, é algo complicado. Como é que foi essa discussão aí sobre reforma tributária em Brasília, Felipe? Avançou? Você está acompanhando tudo isso de perto? Estava vendo aqui sua coluna também dessa semana, falava sobre orçamento, né? Na sua avaliação, tem como o governo arrecadar de maneira responsável com as BETs? Como é que o Congresso também tem articulado isso? Porque depende também do nosso Congresso, né? Depende. Na verdade, a discussão da reforma tributária, claro que é uma vitória do governo ter conseguido aprovar no ano passado a emenda constitucional 132, que é a reforma tributária do consumo, mas, ao mesmo tempo, ainda tem um longo caminho aí para a regulamentação. E esses dois projetos de lei complementar para regulamentar essa reforma tributária do consumo é que agora estão em debate. Então, hoje, por exemplo, teve um périplo de representantes setoriais nessa audiência pública que eu participei no Senado, levando questões específicas dos setores mais variados, preocupados ali com os efeitos do novo regime tributário sobre o seu quintal, né? E, ao mesmo tempo, os economistas, os especialistas estão preocupados do ponto de vista macro. Como é que vai se dar o desembarque do antigo sistema no novo?
Porque, do ponto de vista dos impostos federais, o PIS/PASEP e a COFINS vão virar uma coisa só, a Receita Federal tem expertise, é a parte que eu julgo que vai dar certo. Já o IBS, que junta o imposto municipal, ISS, com o estadual, ICMS, essa é a parte que tem um risco enorme. Vai depender de uma estrutura aqui em Brasília, um comitê gestor que tem sério risco, né, de dar errado, porque vai ter 54 representantes no lugar dos próprios estados, vai ser responsável por arrecadar, por partilhar o recurso, por devolver crédito para contribuinte. Então, tem muita coisa em aberto ainda. A discussão da alíquota também é fundamental, porque se pretende uma trava no PLP 68, né, já apreciado lá na Câmara, mas essa trava não tem como funcionar, porque a própria Constituição garante que a arrecadação não pode ser tocada. Quer dizer, em relação a um cenário de referência em que a reforma não tivesse sido aprovada, a arrecadação tem que ser garantida. Ou seja, a alíquota vai ser aquela que, dadas as exceções, e elas estão crescendo a cada etapa da tramitação, garanta essa receita para todos os estados, todos os municípios e a União.